E aí, fala tu! Venho compartilhar hoje o livro, falar um pouco dele, A Fraquejada de um País Terrivelmente Evangélico. Algumas pessoas já compraram, já estão lendo, já estão repercutindo e outras estão perguntando o que se trata. Né? Primeiro, você pode adquirir o livro no Instituto Mosaico, www.institutomosaico.com.br, também na editora Telha. Né? E o livro reflete o que aconteceu no final de 2018, as eleições, em torno das eleições presidenciais, grupos fortes, né, numéricos, com canais de comunicação potentes, se reuniram e apoiaram um tipo de convergência quase que inédita para eleger, né, Jair Messias Bolsonaro presidente da República. Termina as eleições e todos da sociedade brasileira que acompanharam as eleições sabem que os evangélicos foram importantes no pleito, foram importantes como base eleitoral. Os templos repercutiram as campanhas. Os templos colocaram nas suas liturgias, alguns, os símbolos da campanha. Entre eles, né, admiravelmente, as armas. As armas subiram um púlpito. Os tons, os sermões repercutiam as eleições em propaganda eleitoral não autorizada. No entanto, ela ocorreu algumas vezes de forma muito clara, né? E outras vezes, majoritariamente, de forma dissimulada. Mas não se nega, né, vários registros de que isso se deu. Neopentecostais, neocalvinistas, neobatistas, neoevangélicos, associações, grupos para-eclesiásticos como editoras, gravadoras, artistas, seminários. O fato é que importantes instituições, setores e indivíduos entraram de corpo e alma nesse projeto de poder e se saíram na foto ao lado do bloco vencedor. O que eu estranhei e a minha perplexidade vem em tom de lamento. Será que eles estão achando que estão saindo bem na foto e ostentando, ou pelo menos dizendo-se representantes da igreja? O que a igreja ganha com esse tipo de amizade, com esse tipo de comportamento, com esse comprometimento? Talvez alguns tenham, de fato, visto lucro e vantagem nesse tipo de ligação, né, como um tipo de fiadores de um projeto de poder. Eu acho estranho. Se tudo tivesse acontecido para qualquer outro candidato, Haddad, Ciro, Marina, Cabo Daciolo, quem mais? O Álvaro, qualquer outro candidato, se esse tipo de comportamento tivesse sido imirado para qualquer um deles, seria tão estranho quanto. Mas no caso do Bolsonaro tem um outro componente. É como que o discurso dele é contrário a princípios éticos fundamentais do que a gente considera ser evangelho. É contrário à violência, à grosseria, o destilar o ódio, o opositor como inimigo, a defesa quase que apaixonada de torturadores. Tudo isto estava na campanha sendo fortemente encampado e de forma risonha por esses setores chamados ou nomeados ou autonomeados de evangélicos. Esse livro repercute isso em forma de lamentações, fazendo um tipo de coro com as lamentações de Jeremias. Na verdade, são as minhas, e eu gostaria de compartilhar contigo. Está saindo agora, o livro é extremamente atual, porque o candidato de 2018, em pleno 2020, é o presidente da República, mas em momento algum se comportou como estadista. Continua sendo, aparentemente, alguém que disputa o diretório-geral dos estudantes do colégio, né, num comportamento bastante diferente do que esperávamos de um chefe de Estado, de um chefe de governo, de alguém que luta e que busca a conciliação. Né? Continua exatamente ao lado daqueles que o elegeram. E hoje, mais forte até do que no período das eleições, setores evangélicos compõem a base desse projeto de poder. Alguns estão muito felizes, quase que achando que finalmente achamos o Messias, mas eu duvido.
pelo que eu conheço e pelo que, enfim, a fé que eu professo de dentro da igreja evangélica. É importante falar isso, eu não estou falando do pátio da universidade, olhando para a igreja, eu não estou falando de fora, eu estou falando de dentro, eu estou falando de alguém que vive a igreja, que ama a igreja e que estranha muito esse movimento, que é um movimento que, para mim, não está saindo bem na foto, o desgaste social assim, vai perdurar por muito tempo, mas que os meus filhos saibam que eu não participei disso. E muito pelo contrário, eu luto contra isso. E esse livro é um sopro, é uma tentativa de gritar. Portanto, compartilho contigo, espero que faça bem. Forte abraço e eu volto a repercutir aqui o conteúdo do livro. Valeu!